Bem, vamos continuando então. Tivemos aí uns problemas de bateria, de memória, de carga, e aí acabou que fizemos uns vídeos menores. Mas vamos aproveitar também, não vamos deletar não, vamos aproveitar. Então nós estamos falando da experiência do Pentecoste, daí o nome Pentecostais, não é isso? Que aconteceu nesse período aí, no dia da festa de Pentecostes, uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa, né? Observava 7 semanas de 7. E nessa festa todos tinham que estar presentes, todos os judeus tinham que estar ali, de tudo quanto é lado. Estava ali aquele monte de nações que nós acabamos de ver. E aí, como um vento forte, línguas como de fogo, repartidas na cabeça de cada um. E aí começa a acontecer agora um milagre, que nós vamos explicar agora sobre isso ali. E viram, e todos foram cheios do Espírito Santo. Até então quem tinha sido cheio do Espírito Santo era Zacarias, era João, era Isabel, era Jesus, né? E Maria também, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, que estavam debaixo do céu, ouvindo aquela voz, juntou a multidão toda, confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilharam, dizendo uns aos outros: não são todos galileus, pessoal, que está falando? Como é que eu estou ouvindo cada um na nossa própria língua nativa? Né? E aí passa o nome das nações todinhas, né? E diz assim: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando aos outros: o que quer dizer isso? Então nós temos aqui uma perplexidade, uma coisa que não é normal. Acontece que está acontecendo aqui uma coisa extraordinária. Esse povo nunca viu isso aqui. É uma anormalidade. Outros saíram zombando, né? Alguns creram e falaram isso. O outro saiu zombando: estão embriagados, eles tomaram muito vinho de manhã cedo, né, e tal. Então vamos lá examinar passo a passo agora do que está acontecendo nesse caso aqui. Então primeiro nós temos aqui um episódio que mostra que o Espírito Santo desceu naquele lugar, né? E eles foram possuídos por esse Espírito Santo. Houve um barulho muito forte, parecia um vento, parecia língua na cabeça de cada um, como uma centelha de fogo, né? Em vez de falar língua, falar centelha. E aí o camarada passa a falar uma outra língua, e quem está escutando, escuta como se fosse a língua dele. Eu estava citando um exemplo agora há pouco: eu sou judeu brasileiro, né? Nascido no Brasil, conheço hebraico e aramaico, mas sou aqui do Brasil. E eu estou lá, e naquele Pentecoste ali, vamos supor que Pedro começa a falar em outras línguas, que não é brasileiro, que não é português, né, que o brasileiro não existe, e eu estou escutando em português. Ele está falando uma outra coisa que eu não sei o que é, um outro linguajar, mas eu estou ouvindo português, como se fosse a tradução simultânea. Então, para examinar isso aí, nós temos que fazer o seguinte: há muitas teorias sobre isso aí. Alguns falam que aquilo ali, ele estava escutando o camarada mesmo falar na língua, no caso, eu que era brasileiro, escutando português mesmo. O Pedro passou a falar em português. O milagre foi que o Pedro teria falado em português. Nós, pentecostais, não acreditamos nisso não. Essa teoria é a teoria dos históricos. Os nossos irmãos históricos entendem que foi um milagre que realmente aconteceu e que o Pedro teria falado português. No meu caso, para eu entender que eu era judeu brasileiro. Mas nós, pentecostais, não cremos nisso. Nós cremos no que eu acabei de dizer. O Pedro falou numa outra língua que não era hebraico, nem grego, nem português, falou numa outra tipo de língua, e eu, por milagre, pela ação do Espírito Santo, que é a simultaneidade da tradução, né? Houve uma tradução simultânea pelo Espírito, eu ouvi aquela língua que ele falava, que era outra língua, que não era nem português, nem hebraico, nem aramaico, e nem qualquer outra, eu escutava em português. Mas o meu colega, que é do Chile, escutava a mesma língua do Pedro falando em chileno, em espanhol, entendeu? O meu outro colega, que era inglês, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, escutava o mesmo Pedro falando, mas já escutava em inglês. E assim sucessivamente. Tinha um japonesinho do meu lado lá, se eu tivesse lá naquele dia, que ele falava japonês, mas o Pedro continuou falando na mesma língua que ele falava, e o camarada entendeu em japonês. Então o milagre está nisso aí. Agora, para compreender isso aí, precisamos fazer o exame do grego, né? Para saber isso aí. Aqui nós temos o Degree, o Novo Testamento grego, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aí nós vamos encontrar dois tipos de vocábulo usado aqui para línguas. Nós vamos encontrar aqui um vocábulo que chama dialectos. Dialectos.
Dialectos quer dizer a língua materna, a língua nativa. No meu caso, o meu dialeto é português, meu idioma é português. E vamos encontrar o outro, a palavra usada aqui, que é a palavra glossa. Glossa quer dizer língua, entendeu? Então nós vamos encontrar dois tipos no português aparece língua, mas na verdade nós vamos encontrar duas coisas diferentes aqui. Uma hora, quando se falar referente à língua nativa, quando falar referente à língua materna, idioma, então vai aparecer a palavra dialecto. E quando se referir a outra língua, a língua que não é a língua nem português, nem idioma nenhum, nem dialeto nenhum, vai aparecer a palavrinha grega glossa. Então essa palavra grega glossa, aqui procurada aqui na concordância, na Nova Concordância grega espanhola do Novo Testamento, eu tenho aqui esse vocábulo glossas, né? Ele aparece 50 vezes no Novo Testamento. Desde Marcos 7,33 até Apocalipse 17,15, quando fala de povos, nações e línguas. E a primeira ocorrência está aqui em Marcos 7,33, e cuspindo Jesus tocou na sua língua. Aquele caso do milagre do camarada mudo, né? Mas nós queremos falar agora do Atos 2. Vamos ver no Atos 2 o que é dialeto e o que é língua, para a gente entender isso aí. Então Atos 2,3 diz assim: línguas repartidas como de fogo. Nesse caso, o vocábulo é glossas. Língua repartida como de fogo é glossas. Não é idioma. 2,4. Hablar em outras línguas. Passar a falar em outra língua. É também glossas. Não é idioma. E nós ouvimos falar em nossa própria língua. Também língua que não é idioma. E versículo 2,26. E gozoso mi língua. Vamos ver 2,26 o que é isso aqui? Porque não deu para entender isso aqui não. Por isso alegou meu coração e minha língua exultou. Então, língua aqui, o órgão, né? A língua aqui, ó. E 10,46 não vai interessar para nós, né? Mas também fala que vai se interessar, que é o episódio do outro episódio que teve, onde aconteceu esse manifestar das outras línguas. 10,46 diz assim: e eles ouviam falar em línguas, em outra língua, que não era idioma. E o 19,6 também é outro episódio que houve, o Espírito Santo desceu e eles falaram em línguas, e hablavam em outras línguas. Muito bem. Depois, nós vamos lá para Coríntios 12, quando nós temos Coríntios 12, 13 e 14, o 12 fala dos dons, o 13 do amor e o 14 do uso dos dons. No 12,2 diz assim: há outra variedade de línguas. Aquela língua ali não é língua dialeto, não é idioma. É outra língua, é língua espiritual, dons espiritual, outra língua, variedade de línguas, língua dos anjos, etc. 12,10 interpretavam nas línguas. Capítulo 12, versículo 28, que ele fala sobre os dons e governos e variedade de línguas. Depois 12,30, falam todos em línguas? Não é idioma, é língua órgão, é outra glossolalia, glossos. 13,1, e hoje habla-se línguas humanas. Paulo está dizendo aqui, né, se ele falasse línguas humanas, não preferia. E cessariam as línguas, né, se eu tivesse o amor. Agora, dos três permanece o amor, as línguas e tal. 14,2, porque o que fala, abre em línguas. 14,4, o que fala em língua, outras línguas, outro gênero de língua. Que todos falassem línguas, versículo 5, de novo, 2 vezes. O 6, hablando em línguas, falando em línguas. 9, por la língua, vocês não vão dizer o que eu estou falando. 13, por la qual é o que abre, o que fala em língua, porque se orar em língua, se eu orar em língua. 14, 18, o que fala em língua mais que todos. 19, que eu prefiro falar 10.000 palavras em língua, que 10.000 palavras em língua. Ele fala que preferia falar 5 no idioma dele, do que 10.000 nas outras línguas. 22, assim a língua é um sinal. 23, e todos falam em línguas. 26, tem doutrina, tem língua. 27, se hablar algum em língua. 39, não impeça ninguém de falar em línguas, né? No versículo do capítulo, ele fala, não impeçais de falar em línguas, né? Quando está falando a orientação. 14 é a liturgia do acontecimento espiritual. Como é que se organiza onde acontece uma pneumática, uma coisa espiritual, uma atuação do Espírito. Ele fala sobre a organização. Os 12 fala o que são os dons, o 13 o amor, o 14 como administrar os dons.
Então isso aí é o vocábulo glossas, né? Agora vamos ver o outro vocábulo, dialectos, que é o idioma, o português no meu caso, né? Dialecto. Vamos achar então aqui na concordância. Tá aqui, ó, só aparece 6 vezes no Novo Testamento. No Atos 1,19, que na própria língua dos Judas, quando ele suicidou, eles compraram o campo e na própria língua quer dizer a Céldama, campo de sangue. E no 2,6 tem uma vez, 2 vezes, 3. Só tem 2 vezes aqui no 2. No episódio do Pentecostes, só aparece 2 vezes a palavrinha idioma. Cada um ouvia falar em sua própria língua, no próprio idioma dele. Aí no 2,8, nossa língua em que somos nascidos. Estão falando a nossa língua, no dialeto nosso. Aí no 21,40, falou em língua hebreia dizendo. Então Paulo, quando foi preso, falou em língua hebraica para o povo. 22,2, que ele falava em língua hebraica. 26,14, e dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, porque me persegue. Então ficou bem claro para nós precisamos entender isso bem, que línguas, outras línguas é uma coisa, e língua, dialecto é outra coisa. Então ali é um episódio singular, nós precisamos parar, estudar ele um pouquinho agora, já que nós fizemos levantamento de línguas, dialecto e língua glossas. No outro bloco agora vamos falar só sobre isso, ok? Um abraço, fica na paz, tchau, tchau.